Olá, eu sou a jornalista Bárbara Demerov e este é o Isolar Guest. O tema do programa de hoje é Por Trás da Criação e para isso eu trago duas convidadas muito especiais e muito talentosas para falar sobre suas carreiras na arquitetura. Renata Veronese Hoffman e Daniele Vasconcelos Martini. Bem-vindas, gente. Vocês são fundadoras da Tetris, né? Então, muito bem-vindas e agora contem as suas histórias, se apresentem. Bom, eu sou Renata e eu estudei um pouquinho de arquitetura e aí, você quer que eu conte minha história como? Resuma, faça o seu mini currículo aqui, mini vocês duas. Tá formada já, acho que 15 anos. Eu sempre falo assim, é 4, mas os 4 anos já passou e é 15, né? A Dani sempre me corrige, já formada há uns 15 anos quase, né? 2009 que a gente se formou. A Dani tem o quê? 2 anos a menos que eu, não é? Sim, Mais sim. ou menos. E aí, formamos, aí fui trabalhar num escritório que eu conheci a Dani. E aí, assim, estagiei no Banco do Brasil, estagiei em umas questões de arquitetura. E aí eu fui conhecer a Dani nesse escritório. Aí eu saí, queria largar tudo, porque eu cansei da arquitetura, do design de interiores, e fui pra Espanha fazer uma pós em design industrial. E aí eu voltei cheia de ideias, com um monte de coisa legal, comecei a trabalhar em lojas e eu vi que essa coisa dos móveis era um negócio que eu comecei no escritório, que era tudo muito certinho e tal. E aí eu percebi que não precisava ser assim, que as lojas que eu trabalhava mostravam que as coisas poderiam ser mais flexíveis, que não tinha que ser tudo muito encaixadinho dentro de um padrão. Aí não conta da Tetris ainda, a Dani se apresenta, aí vocês vão contar como vocês se juntaram e como vocês começaram a trabalhar hoje. Então, Dani, por favor, se apresente. Bom, eu sou Daniele Vasconcelos, sou formada também, sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, acho que isso é um sonho de criança, assim. No começo eu gostava muito de desenhar vestidos, eu achava que eu ia partir pra moda. Desenhava os vestidos, meus vestidos de 15 anos desenhava, quando eu ia ter alguma festa eu desenhava o look. Mas depois, assim, eu, na verdade, comecei como secretária de um arquiteto. Quando comecei a estudar, eu fui para educação física. Precisava estudar, na época, o que eu tinha condições de bancar era educação física. E eu sempre gostei de esporte também. E aí eu virei secretária de um arquiteto. Então, fazia a agenda dele, cuidava do escritório, tinha o bolinho para servir para o cliente. E aí eu comecei a ver que eu sempre amei desenhar e isso poderia muito dar certo na minha vida. E aí ele se viu num momento sem funcionários, eu falei, quer saber, vou fazer um curso de AutoCAD. E aí eu fui fazer um curso de AutoCAD no Senac, na época, e comecei a fazer os projetos para ele. E aí ele falou, Dani, que legal, quer fazer a faculdade? Eu falei, quero, mas acho que ainda não tenho condições de pagar uma arquitetura. Ele falou, então vai lá que eu vou te ajudar. E aí eu fui fazer a faculdade. Caramba. E aí continuei nesse escritório, que foi o escritório que eu e a Rê nos conhecemos. Incrível ter um chefe desse, que te abriu portas, né? Super. É minha inspiração até hoje, porque ele viu um potencial, ele me ajudou a construir assim, um futuro realmente. E me dediquei muito e acho que foi um reconhecimento. É muito gostoso quando a gente tem um reconhecimento, sabe? Uhum. É muito bom. É muito bom. E agora, começando, né, Tetris, contem do início. Como que essa empresa surgiu? Como que vocês decidiram trabalhar juntas? Bom, surgiu... Como as duas sempre... A gente trabalhava nesse escritório, o cara tem um bom gosto incrível. E a gente ficava abismada com as coisas que ele fazia, né? Nossa, era uma coisa nova, assim, pra gente. E a gente olhava e falava, gente, que diferente, olha que legal. Colocou automação, colocou isolamento, colocou um monte de coisa que a gente nem imaginava que era. Quando você tá começando, as coisas você não consegue ver isso aplicado, né? E aí a gente sempre falava, brincava lá que a gente ia fazer um escritório e tal. No fim, essa vida ficou um caos. Eu fui pra Espanha, a gente se separou num tempo. E aí eu voltei e comecei a trabalhar num outro escritório. E a gente se encontrou de novo nesse escritório. A gente se bate na vida, né? A gente sempre se encontra. E aí nesse novo escritório ficamos um tempo. Mas assim, chega uma hora que você quer... sei lá, ter sua própria decisão, ter suas próprias opiniões. Ter uma rotina também, ter né? A sua rotina. Sim. Ser dona do seu próprio nariz, né? Ter suas escolhas criativas. Eu acho que escolha criativa é uma forma de você se expressar, que é muito bom. E às vezes tem que se expressar pelo outro e não por você. Então eu acho que eu sentia muita falta de expressar por mim mesma. Então aí saí do escritório. E a Dani também já tava quase querendo sair, mas a gente nunca foi, vamos abrir e agora vai. Aí comecei a tocar uma obra
E aí comecei a postar nada a ver, umas coisas, aí a gente começa a ver, a Dani falou, nossa, que legal, a gente começava a conversar. Meu, o que a gente tá esperando? Vou começar, né, esse negócio. Aí a gente falou, bora, começar Tetris. E aí a gente deu a cara a bater aí um pouquinho. E quais foram as dificuldades, assim, nesse início? Vários, né? Quando a gente, como a Rê falou, dá a cara a bater, né? É uma loucura, assim. Eu tinha um trabalho, eu tinha algo ali fixo, né? Eu tinha uma estabilidade financeira. Eu era recém-casada, tinha acabado de casar, comprar aquele primeiro apartamento, aquele sonho mais cheio de dívidas, né? Sim. Que todo mundo no início do casamento. E aí fui almoçar com a Rê num restaurante ali perto do meu antigo emprego, e a gente conversando, e os sonhos. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, é isso. Conversei Brilhou com a o Rê, olho. e é isso que eu quero pra mim, o que a gente faz, né? Ele, vai lá, bora. E Olha. aí, vamos lá, Rê, vamos começar com um seguro-desemprego de investimento. Vamos as duas dar a cara a bater, porque realmente, né, na época a Rê ainda morava com a mãe dela. E a gente falou, vamos começar, vamos montar o escritóriozinho no terraço da mãe, né? Então, assim que começou Coitada a da minha Tetris, mãe. a gente montou uma mesinha no terraço da mãe da Rê. E vamos começar com a cara e com a coragem. A gente só precisava de um computador nessa época, né? De resto Entendi. a gente se virava. Era meu home office, assim. E aí o resto a gente vai fazer projeto e tudo isso. É o computador que a gente precisava. Não, e muito bom que vocês tiveram apoio das duas famílias, né? Sim. Você do seu marido, da sua mãe. Isso é muito importante pra começar um negócio do zero. Faz muita diferença. Muito. Porque, não, vai. Pode ir. É isso. Vai. E todo mundo sabia que a gente podia dar tudo errado também, né? É isso, é ter coragem de arriscar, né? Sim. Acho que isso faz diferença. E é isso, né? Tudo começa com um cliente. Então, assim, vocês não tinham ainda clientes. Como que foi o primeiro job, assim, o primeiro case de sucesso, né? Porque vocês estão aqui até hoje. Como é que foi esse pontapé, assim? Como que vocês encontraram e como que sucedeu ali desde então? A Rê saiu primeiro do escritório, né? Ela já estava começando as coisas sozinhas. Então, ela já tinha 2 obrinhas ali em andamento para finalizar. E então, assim, a gente já Mas tinha peraí, uma eu comecei indicação com brechó. Gente, eu fiz tudo nessa vida, né? Eu comecei com brechó. Eu saí, eu falei, eu vou vender minhas roupas. Eu comecei a organizar minha cabeça. Sabe que eu precisava... Tem um momento da sua vida que você precisa se botar no lugar. E eu peguei um monte de roupa, comecei a vender. Peguei as coisas da minha mãe, os móveis da minha mãe, que era de casa antiga, da minha tia, da família inteira. Que vocês têm móveis que não tinham onde enfiar. E aí eu enfiei tudo num negocinho lá na Penha e comecei lá. E eu comecei a procurar essas coisas. Mas assim, foi do nada. Eu acho que o mundo é muito louco. O Eduardo, que inclusive a gente fez um vídeo com ele depois, começou por ele. E a gente ficou Sim. muito famosa por causa desse vídeo no Olha. YouTube, mais pra frente, pra casa dele. Ele falou assim, eu fui viajar pra Turquia e aí eu conheci ele era o guia, né, turístico. E ele sabia que eu era arquiteta e que eu tava procurando uma coisa pra fazer. E ele me indicou pra irmã dele que ia morar perto da minha casa, muita coincidência. Gente, o universo alinhou. Sim. Exatamente. Aí ele me ligou lá no brechó, lembro até hoje. Ele lá no brechó, ele me ligou. Quero, claro, cobrei nada. Fiz de graça também. Não, vou fazer o primeiro, vou fazer. Sim. Aí ia no brechó, ia na obra, e não sei o que, e fiz um projetinho mais ou menos, postava ali no Instagram, criei um nome, inventei um monte de coisa, escrevi o que eu queria que fosse a empresa, dei 50, chamava até o último detalhe, tinha... Eu lembro! Coesista, você lembra desse negócio? É um negócio assim. Tinha o coesista, assim, tinha uma linha lá e eu escrevia o que eu queria que fosse o meu escritório, sabe? Como eu queria que fosse a minha vida. Aliás, acho que eu preciso até voltar e ler isso de novo, porque talvez tinha umas coisas boas lá que eu não li. E aí montei um negócio, sabe? Vou montar o site, não tenho nada, não vou montar Certo. site, tenho uma foto, vou fazer. E aí, nessa, eu comecei a fazer essa obra pra irmã dele. E mais pra frente, a gente fez um vídeo que até hoje vem gente por causa desse vídeo no escritório. Nossa. Pra casa dele mesmo, que é um apartamento de 30 metros quadrados, mutante, do Life by Luffy. Eu amo o Luffy. Que demais. E aí, depois desse cliente... Isso, aí foi o primeiro, assim, veio através da Rê, a Rê tava meio que finalizando, e aí eu tinha uma cliente também, que eu tava fazendo a parte de produção do apartamento dela, então a gente fez toda a parte de produção pra ela, fotografou essa cliente, esse apartamento virou nosso folder, né, a gente fez um folder, Tinha uns vamos entregar 300 metros folder, quadrados quase. era né? super legal, Era e a gente enorme. fez toda a parte de produção pra ela, deu nossa cara pro projeto, aí a gente começou a fazer folder, começamos a entregar folders, mostrar
Tetris tem que aparecer. Como a Tetris vai aparecer? Então era eu e Rê, né? Eu E a gente ia... Não, a gente ia de porta em porta. A gente, sabe aquele... Falava lá com os caras lá do... Como é que chama? Que fica fazendo propaganda pra vender apartamento? Sim. Esqueci o nome. Aí ele ia lá e falava, não, então, olha, indica. Aí a gente ia nos apartamentos das amigas pra entregar de... Descendo nas a caixinhas escada. do correio, A gente descia a escada e ia entregando nas Isso foi nas em que portas. ano? 17. 17. Instagram tava crescendo ali, mas assim, hoje, em 2023, a gente tem esse boom do Reels, de divulgação por Sim. internet. Então ainda vocês pegaram uma época que tava... Não tinha Ainda muito isso, não. né? E a gente não tinha material, né? Então, assim, quando você começa uma empresa, é muito difícil porque você não tem portfólio, né? Eu não posso usar o portfólio de onde eu trabalhei, eu tenho que usar o meu Exato. portfólio, né? O que é a Tetris. Então, a gente tinha um projeto pra divulgar. Então, assim, o que a gente pode fazer por isso? E algo muito interessante também é o boca a boca, né? Então, essa cliente gostou, a da Rê que ela fez, ela indicou a vizinha, a produção que a gente fez, ela indicou a vizinha também. E aí, assim, a gente começou a ter material, a gente começou a ter 3D pra divulgar, fotos de ambientes finalizados. Então, foi aí que Foi a Tetris orgânico. começou a crescer, assim, Foi sabe? super orgânico. E assim, agora falando do dia a dia do trabalho, né? Vocês estão duas empreendedoras, eu admiro muito isso, assim, né? Vocês começaram tudo do zero. Então eu quero saber mais sobre como que é o dia a dia, os processos. Quando chega um cliente novo, como é que funciona todo o processo desse trabalho? Bom, a gente tem um processo, a gente tem bastante cuidado, acho que com cada processo dentro do escritório, né? Como a gente fala, a gente cuida de sonhos. Eu acho que é algo muito difícil, né? A gente fica com aquele frio na barriga, cada cliente novo que entra no escritório. A gente tem um cuidado de fazer um briefing, né? Então, o cliente chega no escritório, assim que a gente fecha o contrato, a gente faz um briefing com o cliente para Meio conversar chato, um né? Porque a gente pouquinho. pergunta um monte de coisa. É um Pergunta texto, eletrodoméstico, é um texto, Ah. né? É a Rê que cria essas coisas, que a Rê é a técnica, né? Então, ela que inventa essas coisas, eu coloco na prática, a gente se completa bastante. Então, assim, essa parte desses textos chatos é com a Rê. Que legal, Vai, Rê. que cada uma gosta de fazer a uma Rê gosta parte. dessa parte dessas Trello, estratégias. gente. Trello. Trello é maravilhoso. Tem um Trello, faz bem pra Organiza o alma. cérebro, né? Exato. Então aí começa pelo trelinho lá, a gente mostra pro cliente, aí a gente fala, briefing, manda foto de referência, obriga a mandar a foto de referência, porque a gente não consegue fazer uma coisa, assim, não dá pra gente ter um padrão só, né? A gente nunca quis, eu acho que a gente Sim. sempre, acho que o slogan do nosso escritório é imprimir a sua personalidade no espaço em que habita. Então, a gente tem isso, eu acho que se expressar é muito legal. E trazer pra fora, né, a expressão que você tem interna, o que você sente. E você tá num ambiente que você se sente confortável, em que você acha que é seu, que combina com você, sabe? E Isso é vocês- muito legal. Vocês acham que esse tratamento personalizado que vocês fazem com os clientes é o maior diferencial de vocês, assim? Eu acho que tem vários, mas esse é um. Porque tem padrões de arquitetos que eles gostam de fazer tudo begezinho, tudo begezinho e tal. Aí se o cliente quer fazer um estilo industrial, eu vou falar, não, vamos fazer esse negócio industrial aí, que é um clássico, estilo Versalhes. Não, vamos fazer. Isso a gente brilha nossos olhos quando a gente tem Um desafio. um desafio. Desafio faz aquele gostoso. negócio crescer. Tá. E as pessoas são diferentes, né? Eu acho que é importante a gente ver isso. Como a gente tem isso de sonhos, não posso colocar o apartamento bege naquela pessoa que tem uma família, não posso colocar o mesmo apartamento naquele que gosta de rock and roll ou é solteiro. Então são vidas diferentes, são personas diferentes. Então eu acho que a gente tem que criar, acho que essa parte dessa personalização é muito importante, porque é o espaço que você vai viver, você vai cuidar da família ou ser solteiro, enfim, então tem que ser algo muito pessoal, né? Então acho que isso é o desafio, é tornar aquele sonho real e você se sentir bem na sua casa, né? E depois do briefing, então, né? Vocês falam com o cliente, deixa tudo alinhadinho e vocês visitam a obra, né? Isso é uma coisa muito legal que vocês também fazem, né? Vocês sempre estão ali junto da obra, do cliente. Tem Conta que fazer mais. medição no apartamento. Por mais que a planta da construtora venha em AutoCAD pra você com todos os detalhes, dá diferença. Toda a medição dá diferença do inicial, né? Da Olha. proposta inicial. Então sempre tem que ir lá e medir. A gente mede todas as paredes, janela, batente, mede tomada, mede ponto de água, esgoto, abaixo, embaixo da pia, ralo, tudo. Aqueles vasos sanitários que a entrega tá tudo sujo. A gente tem que medir tudo. Vai sempre vai sim, ou eu ou a Dani na primeira medição, pra gente poder entender o espaço como um todo, né? Lá presencialmente eu acho que isso faz diferença. A equipe vai com a gente, mas normalmente vai ou uma ou outra, sempre pra gente ter do começo ao final
entender, né, o processo do projeto que a gente está criando. A gente faz toda essa medição, aí a gente traz para o escritório com um briefing de todas as perguntas, por exemplo, tem eletrodomésticos, a gente pergunta estilo, a gente pergunta cores, se você mora, onde você vai colocar a sua calcinha, a gente tem que perguntar, entendeu? Quantos sapatos você tem, a gente invade a pessoa. Só. Porque assim, se você tem 5 sapatos, você precisa de uma sapateira com duas gavetinhas. Agora, você tem 50 bolsas e 50 sapatos, então isso tudo a gente precisa entender. A gente invade um pouco o espaço da pessoa, então a gente assim, tem que bater o santo com a cliente também, né? Isso que eu ia Tem um perguntar. negócio que Tem faz que bater muita ali. diferença. E eles vêm porque gostam também de conversar Certo. com a gente, né? E eu acho que é isso. A gente tem que estar bem à vontade, porque a gente precisa entender o processo de vida da pessoa para poder fazer essa criação. E aí fez a medição, e aí a gente já vai para a parte de criação, né? A parte de criação. A gente sempre faz no escritório a gente trabalha com imagens renderizadas em 3D. Então, são imagens para parecer fotografias, porque a gente entendeu que para o cliente conseguir entender tem que ser algo mais real, né? A gente lá olha aquela planta baixa, cheio de rabiscos, a gente tá vendo um apartamento pronto. Mas para uma pessoa que não tem o hábito, enfim, às vezes tem dificuldade. Então, toda a nossa apresentação são imagens reais, como se fossem fotografias. Que aí a gente consegue conversar com o cliente, explicar o revestimento que a gente está usando, o sofá, o tecido, um todo, né? E aí, a gente é muito certeira, né? Muito difícil, né? Um cliente não gostar de primeira. Tem ajustes? Tem. A gente tem a segunda revisão dentro do nosso escritório que a gente faz para os ajustes finais, mas como a gente tem essa primeira parte, acho que bem desenhada, então a gente costuma acertar bastante na primeira reunião. E aí, depois disso, com os ajustes do cliente, tudo, a gente tem uma segunda revisão, que é a revisão final, né? Que a gente faz o nosso projeto executivo. Que aí ele é mais técnico, né? Tem todas as vistas, elétrica, hidráulica, onde vai acender cada luz, apagar. Que é o nosso guia para nossa parte de obra, que aí vai para o nosso gerenciamento também. Aí tem os fornecedores, tudo mais, né? Eu falo que a primeira apresentação que a gente faz é a nossa visão profissional do briefing que a pessoa deu, de tudo que a gente entendeu dela. E aí a segunda revisão que a gente faz é meio que já agora a pessoa vendo o espaço inteiro, como ela se vê naquilo, o que ela poderia ajustar. Então eu acho que ajuda muito ela visualizar o espaço meio que completo ali, com essas imagens realistas, mais realistas possíveis, para ela poder conseguir ver o espaço ali e falar, não, é realmente isso que eu preciso ou não é, porque às vezes você se expressa mal, né? Às vezes você também não se expressa a pessoa bem. filtra pela imagem, né? Já começa a ver ali, opa, não quero Exato. isso. Ai, nossa, eu falei isso, mas se pá, talvez eu não precise de tanto armário, assim, posso diminuir a quantidade. Normalmente me pedem armário, né? Eu quero armário. Ficar lá com armário em tudo, não preciso de tanto armário assim. Então, peraí. Entendi. Aí, na segunda revisão, eu acho que é mais pra isso, pra pessoa conseguir passar aquele filtro e falar, pronto, bateu. Por isso que a gente faz só 2 revisões, né? Sim. Aí a gente vai pra esse executivo. Entendi. E aí, então, do executivo, vamos para a obra. E a obra, assim, todo esse processo, do início ao fim, até vocês entregarem o apartamento um brinco ali. Quanto tempo dura, mais ou menos, assim, em média? A gente sempre, quando a gente faz o contrato com o cliente, a gente tem alguns prazos, né? Não adianta, assim... Então, assim, pro 3D a gente pede 30 dias, aí tem a segunda revisão, depois tem o executivo. Então, a gente fala que a gente fica com o cliente de 6 a 8 meses. É lógico, né? Que se for uma casa gigantesca, isso vai aumentar. E se for um estúdiozinho menor, às vezes a gente consegue reduzir. Mas a gente prefere os 6 meses porque a gente lida com muitas pessoas. Dentro de uma obra tem vários itens, várias questões, né? Então, a gente trabalha com fornecedores, né? Então, por isso que a gente dá esse prazo administrativo. Como a gente brinca muito que a gente pega o cliente do zero e a gente gosta de entregar com água na geladeira. Então, todo esse processo com o cliente, a gente costuma dar esse prazo, né? Porque Muito a gente bom. faz o acompanhamento de todos esses itens também. Muito bom. São mais ou menos assim, 2 meses de projeto, então são 6 meses, mas assim, 2 meses de projeto, essa parte de criação, de aprovação, quando a gente aprovar, ver e tal. Normalmente é isso. Acho que depende muito da complexidade. É uma casa de 600 metros quadrados, a gente pede um prazo fora de padrão. Mas assim, normalmente esses residenciais, esses apartamentos até uns 300, é isso. 2 meses de projeto, 4 meses de obra, ou 2 meses de projeto, 8 meses de obra, mais ou menos. Então, normalmente é assim. E aí, eu acho que faz um pouco... Eu acho que é legal entender esse processo, porque assim, o que acontece? Posso fazer antes? Eu posso entregar essa obra que o pessoal acha que é pão, né? Pastel. Eu quero minha obra pra amanhã, tá pronta. Não tá. Por quê? Porque a gente tem fornecedores parceiros, que nem a Isolar é um parceiro nosso. E a gente tem um processo, a gente precisa de um tempo. Então, assim, a gente precisa começar com algumas coisas. Então, eu preciso... marcenaria. Eu preciso fechar logo antes. Então, assim, a minha marcenaria tem 45 dias.
com menor prazo. Tem 45 dias para entregar depois do projeto aprovado. Então, eles têm que ir lá depois da demolição do apartamento, fazer um projeto executivo da marcenaria. A gente tem que conferir, a gente tem que assinar, e aí eles mandam para a fábrica. E 45 dias. Então, assim, também não adianta eu correr muito com a obra, porque existe esse processo. Que nem, falando da isolamento. Eu preciso ter uma parte feita antes, para mim poder finalizar e colocar a janela lá no final, entende? Eu tenho que ter uma estrutura inicial antes e pensada. Então, assim, tem um momento que a gente precisa parar para estudar e alinhar algumas coisas. Então, assim, e tem os prazos também de entrega de cada fornecedor. Tem que fabricar, não é só a janela tá pronta, é feita sob medida. Então, tudo tem que ser pensado. Então, a gente até coloca um diário de obras que a pessoa recebe semanalmente para ela poder saber o que ela precisa fechar e em qual data. Então, por exemplo, marcenaria, eu preciso fechar quando? Eu tenho que fechar antes de começar a obra, para dar esse processo, para poder entregar em 3 meses depois do início da obra. Esse é o ideal. Então, são coisas que a gente vai conversando antes, para o cliente também já entender esses prazos, desse cronograma, para poder fazer a obra ser entregue no prazo que a gente quer, porque é bom pra gente, porque senão a gente não dá conta. Imagina ficar 2 anos com um cliente. Como é que eu pego mais obra? Não pego. E também é ótimo pro cliente saber que ele vai poder entrar, né? Dali 8 meses é mais garantido. Agora, eu não posso falar, vou te entregar antes, que é o que todo mundo quer, né? Quer que entregue em 1 mês de obra. Não, 1 mês de obra dá. É complicado. Mas tem coisas que não dá pra atropelar, né? Então, assim, foi algo que a gente, com o tempo, foi administrando, como a Rê falou, do Trello, tudo. Tudo é muito linkado no escritório. Então, a gente tem um cronograma de obra que é linkado com o Trello, que é linkado com as nossas fases de gerenciamento. Então, por exemplo, essa parte acústica, tudo que você tem que fazer antes, infraestrutura de automação, ar-condicionado. Eu não vou deixar pra pensar nisso lá na frente, quando eu estiver maciando uma parede. Então, por isso que a gente tem tudo linkado. Então, assim, não adianta eu estar instalando o papel de parede se eu ainda tô se eu tô colocando um revestimento. Então, acho que isso é o legal do escritório, a gente conseguir administrar essas fases, avisar o cliente somente quando ele tem que fechar cada item, porque nem todo mundo consegue fechar tudo. Vamos fechar agora. Esse mês eu vou pagar tudo. Não, o cliente quer ter uma administração financeira. Então, quando isso tá tudo linkado, a gente consegue falar, então a gente vai fechar a primeira fase, infraestrutura. Então, tudo que a gente tem que fazer agora. Então, ar-condicionado, que é legal sempre porque a gente precisa passar infra, quebrar, automação, conduíte, isolamento, que muitos a gente faz ainda na parede, tudo. Então, assim, segunda fase. Então, são fases, né? Pra chegar lá no final, é a fase final da produção, que é a fase que a gente adora. Maravilhoso. Leva tapete, leva flor no vaso. Eu adoro ver o Instagram de vocês, gente. E eu ia perguntar pra vocês, assim, já é muito trabalho. Todas essas etapas que vocês falaram. E vocês ainda têm uma presença muito massiva nas redes sociais, no Instagram. Como é que é, assim, administrar o tempo? Vocês administram, a Renata. Mas isso é muito importante hoje em dia. As redes sociais são extremamente relevantes para você conseguir mais trabalho também e mostrar o trabalho. Então, como que vocês veem o impacto de estar nas redes, fazendo os vídeos? Vocês se conectam, né, com os clientes e com os possíveis clientes também, né? Sim. Eu acho que o Instagram pra gente se tornou algo leve. Acho que tem que ser leve. Não dá a gente se cobrava muito, né? Quando eu ia começar a gravar os vídeos. Ai, meu Deus, falei errado, apaga. Ai, não ficou legal, não tô boa, apaga. E aí a gente começou acho que, tornar isso leve pra gente. Eu acho que ficou confortável. Natural. Então, a gente entrava, fazia uma postagem ali do nosso dia a dia, da obra. E tem que ser assim, porque se a gente programa um horário, não, então vou fazer Instagram esse horário, não dá. Nosso dia a dia, a nossa rotina é muito maluca. Então, se a gente não fizer ali naquela hora, a gente vai deixar de fazer. Então, assim... Vai e faz na hora. Faz, senão não faz mais. Não pensa Publica, muito. acabou. O stories é algo que você não precisa pensar muito. Eu acho que é uma coisa que todo mundo fala. Ai, nossa, você fala tão bem, por que você fala? Porque, assim, a partir do momento que a gente combinou, se eu falar errado, tá tudo bem, é a vida. E é isso, tá lá no meio da obra, o pessoal cortando, serrando, não sei o que. Olha, gente, que lindo, que maravilhoso, olha só. E mostra, porque, assim, não tem como a pessoa saber o que a gente tá fazendo. A gente entrega um serviço. Então, eu acho, assim, que nem se vem alguém com um orçamento pra querer falar, mas olha esse orçamento aqui, é R$1.000 por mês que eu tô cobrando, sabe? Por que é diferente do seu? Porque o meu trabalho é outro. Eu entrego de outra forma, eu tenho outros processos, mas é um processo de arquitetura, design de interiores igual, né? Então, esse é o diferencial. Então, a gente
gente, com as redes sociais, ajuda muito a gente conseguir demonstrar o que a gente faz, onde a gente tá. Inclusive, tem cliente que manda, você não foi no meu hoje, você não foi na minha obra essa semana? Eu falei, eu fui, mas esqueci de fazer stories. Porque tinha 50 fornecedores, mas quando dá, a gente cata, faz na hora, tira do celular, grava, olha que lindo, tá? Chegou, a Dani chegou aqui, já foi gravando, já nem vi. Porque é isso, se você ficar pensando demais, você não vai, tem que dar a cara a bater. Isso é verdade. Isso é uma coisa que eu acho que, para de se preocupar, julgamento você vai ter de qualquer jeito, sabe? Então, assim, eu acho que tem que dar valor ao que a gente faz, porque não é fácil, é uma coisa que é amor, é carinho, e às vezes ninguém consegue ver isso. Então, como a gente consegue mostrar isso? No dia a dia. Exatamente, no real ali, na vida real. Na vida real. Isso é muito legal a gente poder compartilhar isso, que é uma coisa que talvez a gente, antigamente, que não tinha essas coisas, não era tão fácil, assim, né? Humaniza mais vocês, entendeu? Sim. É muito legal. E inspirações, quero saber, assim, de vocês. Dani e Renata, internamente, assim, quais são as inspirações que trouxeram vocês até aqui? Tem algum artista, algum arquiteto, assim, como que vocês imprimem o seu trabalho, sabe? Tá. Eu tenho um carinho desde a faculdade com o Tadao Ando. Ele é um arquiteto japonês. E ele é, assim... Ele é muito louco, ele é autodidata, ele não aprendeu tudo. Se você ver os projetos dele, eu lembro que na faculdade eu abri, assim, o caderno dele era desse tamanho, enorme, grande. E eu abri, assim, tava vendo os projetos dele, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu não entendo nada. E aí eu ficava lá horas olhando o desenho pra entender o que o cara tava desenhando. Aí quando eu entendi, eu falava, nossa, e era simples. Quando você vê o projeto, é simples. Ele fez, sei lá, tipo, uma casa redonda, não é uma casa, eu acho que é uma igreja, uma coisa budista, alguma coisa assim. E ele é um lago. Você olha assim, é um lago, que tem uma escada no meio do lago. É só isso. Tipo, mas é um projeto tão complexo, os negócios, eles usavam muito concreto. Então, eu lembro que eu peguei uma paixão incrível, porque eu pegava o metrô pra ir, aí eu ficava vendo os concretos, ficava lembrando do Tadao, e aquela coisa hoje tem a Castelato, que tem um revestimento, que ele imita esse concreto, que é minha paixão, a gente colocou no escritório, inclusive. E é uma coisa que eu acho que me segue. É um negócio, assim, que me segue, esse Tadao. E é tudo concretão, seco, clean e tal. Talvez a minha casa não tenha nada a ver com isso, mas é um negócio que eu admiro, que fica assim, com você, que ficou, né? Ficou assim na pele. Tem o Boca de Lobo também, que é um estúdio, eles são... Eu não sei direito o que eles são, mas eles fazem umas coisas meio malucas, assim. Eles têm uns móveis doidos, dourado. O Rafa Preto, que é apaixonado também, que a gente trabalha, ele é um escultor, né? Um artista que trabalha com a gente, ele também é apaixonado. Ele tem umas coisas tão malucas, que tipo, uns aparadores, é mais interiores. Um aparador, assim, que parece uns negócios que é inesperado. Designer de móveis, né? Tem umas coisas diferentes. É inesperado. Tem móveis inesperados, tem coisas que você entra lá e você fala, não esperava ver isso. Que surpresa. Isso me pega muito. Contraste, sabe? Coloca um negócio assim, super antigão com um negócio super moderno. Eles trabalham com isso. E aí, tipo, eu falo, nossa, que coisa. Dá aquela sensação de surpresa. Sim. Isso me pega muito, essas inspirações. Quando é contraste, me chama muita atenção. E você, Dani, tem alguma inspiração? Ou você vê a cidade, assim, como uma inspiração viva? Eu sou muito assim, eu acho que assim, como eu entrei na faculdade, assim, eu já trabalhava, então, assim, eu não pegava muito essas coisas, assim, do arquiteto X, da construção Y, eu ia sentindo o ambiente que eu trabalhava, né? Então, assim, esse meu chefe, né, que me deu toda essa... ele virou a minha inspiração. E aí, eu acho que os projetos eram algo que eu me sentia muito encantada. Então, eu acho que assim, quando eu vou criar, quando eu pego alguma coisa, eu olho aquele projeto, pelo que eu conversei com a pessoa, eu já criei e nem pesquisei nada na internet. Eu acho que flui tão Você diferente. é a sua própria inspiração. Isso é muito legal. É difícil, às vezes eu olho, assim, Pinterest, tudo, um detalhe ou outro, mas... Não sei, eu sou muito assim, meio livre pra fazer, assim, sabe? Ai, olha, isso eu acho que ficaria legal, podia pôr essa cor, aquela cor. Aí quando eu vi, eu nem olhei na internet, sabe? Já falei pro nosso projetista desenhar e não vi nada. Mas isso torna vocês mais originais, né? Isso é muito, muito incrível mesmo. Sim. Não, inspirações é muito bom, né? Feiras, a gente vai bastante, a gente foi pra Milão. É muito fácil a gente pega muita coisa. As inspirações também, porque as próprias lojas, que são nossas parceiras, trazem umas coisas novas pra gente. Então a gente tem esse contato fácil, tá ali. Às vezes a gente nem precisa buscar, o negócio vem, né? A gente foi na feira agora, o negócio apareceu ali, um monte de revestimento novo, diferente. Nossa, esse revestimento, o que eu faria com isso? Que legal. É tipo moda, né? Assim, todo ano tem desfile de moda, todo ano tem essas exposições e vocês estão sempre
Exato. ligadas a tendências. Mas você sabe que eu tava com a Porto Belo agora, né? E a gente foi lá na feira Revestir com a Porto Belo e assim, metade do pessoal que trabalhou na Porto Belo trabalhou com moda. Olha. Por causa eu acho que até por causa dessa Olha, demanda então por isso de que eu novidade. desenhava vestidos quando era criança. Tá tudo conectado. Tem a ver Gente, mesmo, que tem coisa, a ver né? mesmo. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Porque eu acho que as pessoas... primeiro que essa novidade constante, porque sempre tem que ter. Que nem agora a Souvenir lançou uma tinta parece um barro. Coisa mais linda desse mundo. Um barro. Imagina você pintar a sua casa com um barro. Mas não é um barro, né? É uma tinta que vai lembrar isso, tem uma textura. Que lindo. E é um negócio inesperado. Você colocar isso numa Sim. sala né? Uma sala atrás de um sofá chique. Tá super rústico. Aí você coloca um sofá super chique, é um negócio inesperado. Então essas coisas é uma coisa inesperada. E aí só tinha isso no stand dela, não tinha mais nada de tinta. Todas as outras tintas estavam coloridinhas, que é de cola, porque agora tem o lavanda, que eu acho que é a cor do ano, uma coisa assim. E aí eles lançaram o barro. Caramba. E tipo, não, é o que a moda faz. Que nem, não tem aquela Balenciaga que lançou aquela Sim. bolsa de lixo? Sim. E não era? O tênis destruído, não era? É tipo isso, então tem muito isso na arquitetura, né? E tá sempre andando junto, né? O design, a arte, tá sempre ali. Eu acho que isso é uma coisa que inspira direto, é constante, né? É o nosso olhar, né? Às vezes é o nosso olhar, a gente tá passeando, às vezes, sei lá, num shopping, a gente vê uma vitrine e a gente já tem muito isso de vitrine. Nossa, olha essa vitrine toda doida, imagina a gente fazer um negócio assim. Então, às vezes, assim, é o dia a dia. Eu tava agora em férias com a minha família, a gente foi pra Maragogi. Ai, e aí eu tava andando ali na areia e Maragogi tem muito essas conchinhas quebradinhas, né? Aí eu olhei aquele revestimento e falei, gente, como ninguém lançou esse revestimento na parede? Aí já tirei uma foto, a gente já foi ver uma textura, a gente tá fazendo um apartamento agora com uma textura que trouxe um pouco da areia, das conchinhas, que eu falei, nossa, gente, é um trabalho legal. criativo 24 horas, né? Exato, tudo, acho que a gente, né, respira isso. Eu acho que depois de um tempo você aprende você tá dirigindo, você vê uma árvore estranha e você começa a valorizar as coisas pequenas também. Eu acho que depois de um tempo, quando você se dá essa liberdade criativa, quando você se autoriza a ter uma liberdade criativa, eu acho que precisa de autorização, né? Você começa a ver essa criatividade em coisas pequenas, no que você anda no seu dia a dia. Por isso que viajar é tão gostoso, porque você, né, uma cor diferente que você vê, já mexe com você de alguma forma. Você aceita deixar aquelas coisas mexerem com você, sabe? Perfeito. E agora, pra quem tá vendo a gente em casa, se vocês pudessem falar com alunos, com pessoas que querem seguir a carreira da arquitetura, o que vocês falariam? Quais conselhos vocês têm a dar para as pessoas da nova geração? Nossa, vários. Comecem aí. Vários. Eu, inclusive, já dei aula, não falei isso também, mas eu já dei aula também de design de interiores. E assim, primeiro, quem tá fazendo a faculdade, entender que só a faculdade não é o suficiente. Você precisa de outras coisas, não necessariamente curso, mas é isso. Estar com a cabeça aberta pra escutar críticas, estar com a cabeça aberta pra você poder errar e aceitar os seus erros. Eu acho que a faculdade, às vezes, você tirou nota 1, nota 10, às vezes não é tão bom assim das notas, mas o seu negócio é legal. Eu fiz um projeto que eu tirei a maior nota, os outros não. Eu falo, por quê, né? E aí tô me julgando, não sei, eu errei ali. Beleza, aceita isso. Acho que aceitar os seus erros é muito legal. Dá a cara a bater, vai lá, experimenta, testa, vai, faz. E eu acho que isso é um belo começo. Fazer estágio. Eu acho que isso é muito legal. Faz estágio em vários lugares, porque o estágio abre portas. O estágio, eu acho que se eu voltasse pra trás, eu teria feito estágio desde o primeiro ano, sabe? Pra ir testando, experimentando, ver o que você gosta, o que você não gosta. Faz um estágio em construtora, faz um estágio em design de interiores, faz um estágio em loja. E vai experimentar isso. E áreas também, diferentes. Exato, até porque depois que você sai da faculdade, você, que nem só fiz estágio em design de interiores, só me chama um pessoal pra design de interiores. Aí você quer fazer outra coisa, você se trava. Você só tem experiência com isso. Então, o estágio abre muitas portas pra você, que é uma coisa mais simples, é um aprendizado, você já teve um contato. Só a falta de você ter um contato pra você começar a trabalhar é legal. Isso, então eu acho que é uma das coisas que também que vale a pena a pensar. Acho que então, bom. Você, Dani. Eu acho que é isso. Eu acho que é buscar o seu sonho, buscar seu objetivo de vida. Como a Rê falou, acho que a faculdade
não vai te dar tudo. Eu acho que o dia a dia, eu aprendo a cada obra que eu vou, eu aprendo a cada funcionário novo que entra no escritório, a gente aprende junto. Eu acho que isso é algo que você constrói, né? Se você tem o sonho de abrir seu escritório, dê a cara a bater. Pode ser que dê certo, pode ser que dê tudo errado, mas você precisa tomar essa decisão. Às vezes você não tem vontade de ter seu escritório e tá tudo bem também, porque pessoas são diferentes, mas você pode construir uma carreira linda dentro de um escritório. Eu acho que isso é algo muito pessoal, né? Hoje o escritório tem uma equipe, né? A gente tem um time, eu falo que é um time, né? Então, assim, é muito gostoso. Porque talvez são pessoas que nunca teriam vontade de ter o seu negócio próprio, mas que conseguimos formar uma equipe, queremos que essa equipe cresça, com pessoas que quer com vontade. lutar com a gente, né? Que tem a Eles querem lutar vontade, com a né? gente. Eu acho que é a vontade de cada dia. É a vontade de entregar um sonho para um cliente. Então, assim, você tem esse sonho de ter aquele brilho no olhar quando você vai entregar uma obra, então você pode fazer parte do nosso time, né? Então, acho que é muito isso, assim, vai atrás do seu sonho, vai atrás do seu objetivo de vida, com garra, com força, que você chega lá. Perfeito. E falando sobre sonhos, futuro, queria saber de vocês quais são os planos para Tetris. Vocês, obviamente, vão continuar essa parceria de vocês. Como que vocês veem o amanhã, assim, o futuro a curto ou longo prazo, assim, o que tá na mira? Eu acho que a gente sempre teve um sonho de ter um escritório grande. Eu acho que isso teve um quesito também. Acho que eu queria que o escritório rodasse sozinho, como uma engrenagem, sabe? Por isso que essa questão dos processos, do Trello, do alinhamento das coisas. Porque eu sempre tive uma dificuldade de ter a coragem de ir sozinha. Eu acho que hoje em dia, tipo, acabou de sair da faculdade, tem gente que vai abrir seu escritório, uma coragem que eu não tinha. Eu me sinto muito responsável por uma coisa que eu tô fazendo. E eu acho que não é nada fácil. E eu sempre senti falta de ter alguém pra, assim, que é obra, gente. A gente tem tanto problema de obra. E, assim, é muita coisa que você tem que pensar. Você tem que pensar do começo ao final das coisas. Imagina, é muita coisa, é sonho. É o que eu falei. Até como uma pessoa vai guardar as coisas, como ela vai viver lá dentro. Então, como isso vai funcionar, como isso vai ser executado. Então, você tem que entender de um pouco de cada coisa. E, às vezes, você não entende de tudo e você não tem com quem conversar. Então, eu acho que o escritório sempre foi uma ideia de a gente ter ali um compartilhamento de ideias, sabe? De soluções, que a gente tá sempre buscando soluções. Acho que é o que mais a gente faz, né? Encontrar soluções para problema, para BO, para isso, para aquilo. E eu acho que isso faria faria o escritório ter esse crescimento. Então, ter a oportunidade de a gente dividir isso. Eu acho que a criação sozinha não é tão legal. Acho que faz falta ter outras pessoas para conversar, para falar, a gente trabalha com sketch, uma coisa que eu não sabia que o sketch fazia, que o meu estagiário falou, eu falei, nossa, o sketch faz isso. Então, eu acho que esse tá ali com pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, sabe? Que quer crescer, é super legal. Aí essas pessoas não têm que se preocupar com o financeiro, com marketing, com nada, com trazer clientes. Toda a outra metade que a gente tem que se preocupar, a pessoa não precisa. Ela pode estar ali focada em dar conta daquela obra, em fazer aquilo com bacana, gostoso, entende? E a gente tem a estrutura, o aluguel, a gente tem a estrutura, o computador, né? Então, eu acho que essa questão do escritório ser grande sempre foi por causa dessa parceria, desse compartilhamento. Da troca. E tem o nosso café, né? Isso aí a gente gosta. A gente cresceu rápido, né? A gente pensando que a gente tem 6 anos de escritório, então o escritório começou eu e a Rei, e hoje a gente tem um escritório grande, né? Com uma equipe de 10 pessoas. 10 pessoas. Trabalhando junto com a gente. Tem o nosso engenheiro que veste a camiseta da Tetris também. Com a equipe dele. E aí ele tem a equipe dele. Mas ele, Dani, e é isso. Cara, mas é muito incrível, porque vocês entendem que não dá pra fazer nada sozinho e vocês abrem. Sim. Isso é muito legal. E como a Rê falou desse engenheiro, a gente percebeu que às vezes a gente tinha equipes que trabalhavam na obra, mas não conseguiam passar o que a gente queria. Então, então a gente tem que ter a nossa equipe de obra. Então, assim, a ideia é isso, é crescer devagar, crescer com estrutura que a gente quer. Conseguimos crescer, o escritório tá ok. É um sonho que a gente tem, é ter a Casa Tetris, né? É um sonho de Casa Tetris. Gente, é um nome maravilhoso. Não é? A gente tava trocando essa ideia outro dia. A gente falou, nossa, é uma ideia muito legal. A Casa Tetris, que tenha um complexo, que tenha um café, que a pessoa possa lá tomar um café. Que tenha o nosso escritório funcionando no andar de cima. Imagina, ver o catálogo, tomar um café, observar. E o café com peças de designs diferenciadas. Pra um lugar que parece uma galeria, né? Uma galeria de arte, /café. Porque você ir só pra uma galeria de arte, a pessoa não vai. Mas ela vai lá por algum motivo, ela vai, pra esse motivo, vai tomar um café e ver as peças que estão à venda, tipo /loja, sabe? E tem umas peças que a gente desenha
E, tipo, não sei porquê, mas pega na... Teve uma peça que tava lá no nosso Instagram, e aí eu fui clicando, e não chegava nunca da onde vinha. Aí eu falei, nossa, gente, como é que compartilhou tanto assim? E é uma peça tão legal, por que a gente não pode também aproveitar isso e vender os desenhos que a gente mesmo inventou pra resolver, sei lá, um pé de uma mesa que a gente não tinha, porque ia ficar feio que, sei lá, a marcenaria ia colocar um negócio que a gente não queria. E a gente desenvolveu esse negócio pra dar certo. Sabe? Por que eu não... E depois eu não vou vender essa peça. E umas peças que a gente se apaixona lá do outro lado do mundo, que a gente não consegue achar não aqui. Não arruma ninguém que faça, né? Por que a gente não pode ter essa peça ali fácil pro cliente poder comprar também, né? Então vocês realmente querem ter o seu espaço, um espaço maior ainda. Uma experiência para uma pessoa que não conhece arquitetura, por exemplo. A pessoa vai lá, toma um café e ela tem uma experiência de arte, que é o que a gente tinha, eu acho que lá no nosso outro escritório, porque a gente não conhecia, a gente teve uma experiência com aquele arquiteto inicial de entender o que é o design de interiores, que é a valorização da arte, a valorização do design, funcionalidade e beleza, não é só beleza, não é só, sabe, passar a informação, os próprios artistas, né, poderem participar ter de alguma coisa. De outras pessoas também. Porque criam efeitos, te dá sentimentos. Como é que é você entrar num lugar desses e ver, poxa, que legal, gostaria de ter essa experiência na minha vida. E tem gente que não tem essa possibilidade de entrar, sei lá, num ambiente tão montado, tão legal, que te dá esse efeito, assim, sabe? De, nossa, onde estou? Eu acho que é um ambiente que a gente possa proporcionar uma experiência muito legal pro cliente que entra, pra pessoa que vai lá tomar um café. E um espaço muito legal pra quem está lá trabalhando. Sim. Então, quando a gente pensa em Casa Tetris, eu acho que é essa junção. É um lar. Exato, é um lar. Então, a pessoa que tá trabalhando pode trabalhar tranquilo. Se ela quiser descer na hora do almoço, ter uma rede. Tem que ter um espaço pro meu cachorro. Que a Rê possa levar o cachorro, que possa ter uma brinquedoteca pra Alice, pra minha filha brincar. Então, é ter um lar, né? A gente faz tanto, né? A gente faz lar, né? A gente faz sonho. Então, acho que é um sonho nosso, de ter nossa casa... E a gente possa proporcionar isso pra várias pessoas, né? Diferentes. Peraí, Bárbara. Quero te perguntar. Adivinha de onde veio o nome Chaca? Você vai saber de onde é. Chaca. Ou você nunca viu também? Gente, eu não Pessoal sei. Daí. Ninguém entende. O cachorro da Renata. De onde vocês acham que veio o nome Chaca? Ninguém sabe, eu fico abismada. É um filme, uma série? Série. Uma série? Anime. Eu não sei, não conheço anime. Gente, Cavaleiros do Zodíaco. Olha, a única pergunta que você fez pra mim, eu não soube responder. Fala que eu conheço, pelo amor de Deus, ninguém me conhece. Chaca, meu Deus, é o Chaca, o Cavaleiro de Virgem. Fodástico, meu Deus do céu. Ninguém conhece, eu achava que você conhecia. Não conheço, infelizmente, desculpa. A única pergunta que eu recebi, eu não soube responder. Tá vendo só? Peguei bem. Meninas, quero muito agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Foi realmente uma aula. Vocês arrasam. Parabéns. E que vocês continuem construindo sonhos, que vocês continuem não parando pelo caminho, porque é muito legal isso, que vocês sempre querem mudanças e transformar. É isso. Parabéns. Obrigada, Bá, você também, por participar aí com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Bá. Obrigada, Isolar. Adoramos o convite. Espero que o pessoal que esteja aqui acompanhando a gente fala bastante, né? Mas a gente ficou um pouco nervosa, mas depois desembucha. Que isso, nem parece. Depois desembucha aí, vai. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, gente.